que eu digo assim, irmãos? Porque para a presença de Deus marcar a minha vida, é necessário eu abrir o meu coração. Para que eu possa entender e receber o que Deus veio falar. Então, eu gostaria de intitular essa mensagem dessa noite, a presença de Jesus. Glória a Deus. Assim, queridos caros internautas que a partir de agora vai estar nos acompanhando aí no aconchego da sua casa, que você possa esquecer todas as coisas que você pretende fazer no momento e apreciar a boa palavra de Deus, esquecer as mensagens que vão chegar agora no Zap e procurar ouvir o que Deus tem a dizer ao seu coração. É Marcos, irmãos, capítulo de número 3. Olha que coisa engraçada, interessante e bonita que eu encontrei aqui, uma pérola. Hoje vocês vão descobrir algo muito interessante que vocês nem faziam ideia de que essa pessoa não era o que ela foi quando ela encontrou com Jesus. Vamos ler o texto? A gente vai ler exatamente 7 versículos. 13, eu não sou de ficar lendo assim, mas eu quero ler para os irmãos entender na íntegra. Diz assim o texto, 13, do capítulo 3. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Chamou para si quem? Ele quis. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivesse o poder, tivesse o quê? Poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Quem são essas pessoas? Foram vários que ele chamou, mas ele escolheu só 12. Versículo 16, ele começa agora a descorrer os nomes. Presta atenção que tem nomes parecidos aqui, mas que são pessoas diferentes. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Aquele mesmo, Pedro, né? Que esteve presente, que levou Jesus. Então, o nome dele era Simão. Passou a ser chamado Pedro a partir desse momento que Jesus nomeou ele como discípulo, como apóstolo, como discípulo. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, o qual ele colocou o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André e Felipe, e Bartolomeu, e Mateus e Tomé. E mais uma vez aqui, Tiago, que não é o mesmo Tiago lá de cima, o irmão de João. Esse Tiago que é o filho de Alfeu. E Tadeu, e mais uma vez Simão, que não é o Pedro. Esse que chamava Simão mesmo também, mas não era o Pedro. O cananeu, esse é o Simão, o cananeu. E Judas Iscariote, o mesmo que traiu Jesus. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. A partir de agora não é necessário mais que você esteja com ela aberta, porque você vai focar todo o teu pensamento, né, a tua mente para cá, para esta ministração. Irmãos, há umas pérolas aqui nesse texto. Eu não sei, eu começo a ler a palavra de Deus e começo a ver algumas coisas, como se fosse, mas se Deus estivesse abrindo para mim, sabe? E eu comecei, já li várias vezes o texto, mas tem algumas vezes que é diferente. E quando eu li esse texto aqui, a primeira coisa que eu percebi foi a forma com que Jesus, ele separou as pessoas. Diz a Bíblia que ele chamou para si, ele chamou várias pessoas, mas só aquele que ele quis chamar. Tinha muita gente acompanhando, mas ele chamou só aquele que ele quis. Tem muita gente, eu aqui, não, sabe? Mais para frente vai dizer que tem para o seu Senhor, olha, eu quero te servir, eu
te servir, eu vou te seguir. Ele disse assim, não, eu não tenho interesse que você me siga, porque o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a cabeça, não é isso? Mas ele chamou quem ele quis chamar. Com isso, eu quero abrir essa mensagem dizendo para você o seguinte: sinta-se privilegiado, sinta-se muito bem amado por Jesus ter te escolhido. Já é um bom sinal. Isso não quer dizer que você vai estar lá, né? Mas sinta-se já privilegiado por você ter sido escolhido. Porque para você estar lá vai depender muito daquilo que você vai apresentar, da entrega que você vai ter para Jesus. A tua entrega, ela vai dizer. Mas você ser escolhido é porque Jesus está acreditando muito em você. Aleluia! Glória a Deus. Eu disse para vocês que vocês iam ficar admirados de alguém que vocês conheceram como uma personalidade, mas que na verdade nem sempre foi assim. É isso? Eu só estou abrindo aqui esse leque para vocês entenderem como é que Jesus ele olha para a pessoa, como é que ele entende você, que às vezes nós, o nosso natural é assim, a gente já julga as pessoas pelo que nós vemos, não é isso? Esse tribuloso eu não quero perto de mim. Não é assim que nós, né? Meu Deus me livre, aquele fulano, eu sei da história dele, eu sei que ele é de arrumar problema. Não, se puder, eu quero passar longe de tal pessoa. Não é assim que nós classificamos? Porque nós não queremos problema. A gente quer perto da gente quem? Aquelas pessoas que nos amam, aquelas pessoas que são bonzinhas, aquelas pessoas que nos dão presente, não é isso? Ainda essa semana eu estava lembrando daquele casal, exatamente, né? Que colocou eu e a Josiane dentro de um potinho e depois jogou a gente fora. Por um momento eu me senti muito bem, obrigado, né? Mas depois desprezado. Então nós classificamos as pessoas pela aparência, mas Jesus, ela vê o interior do ser humano. Aleluia. Então, essa escolha de Jesus aqui, observa que ele pegou pessoas de tudo quanto é natureza. Pegou valentão, brigão, pegou ladrão, né? Pegou o falso, pegou o que parecia que era, mas não era, não é isso? Pegou pessoas que não tinham nada a ver com o chamado, pessoas que não tinham nenhuma vocação. Ele pegou pessoas de todo jeito, como também pegou você. É só você pensar o que você era, meu amigo que está nos assistindo. O que você era quando Jesus te chamou para a sua glória? O que eu era? Então, Jesus ele não olha como homem, ele olha, porque a sua presença, aqui que eu entro com o tema, a sua presença muda tudo. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando ele chamou Pedro não tinha nenhuma vocação para ganhar alma. Ele era o quê? Ele era pescador. Tiago e João também eram pescador. Não tinha nada a ver. Mas Jesus escolheu essas pessoas. André, Felipe, Bartolomeu e Mateus. E Tomé e Tiago, filho de Alfeu. Que também eles não tinham aqui pessoas, não desses que foram classificados aqui, mas depois. Tinha pessoas até que eram médicos. Dá para você entender que ele chama para a sua presença, e quando a pessoa chega na sua presença, ele muda tudo. Aleluia. E ele chamou aquele que o iria mais para frente trair. Mas o versículo 17 foi o que me chamou mais atenção aqui, que é quando Jesus ele chama João
e ele muda o nome de João. Ele muda o nome de João para Boanerges. Só que esse nome Boanerges não é citado na Bíblia durante o tempo que Jesus estava. Só é citado aqui, porque esse nome significava filho do trovão. Por que não mais? Porque esse filho do trovão era a condição de João naquele momento que Jesus encontrou com ele. Filho do trovão é cabra forte, cabra agitado, poderoso. E é aqui que entra a história de João. Nós conhecemos João como o discípulo do amor, mas nem sempre ele foi isso. João era um camarada tão estressado, tão violento quanto Pedro. Sabia disso? João, eu vou mostrar para vocês, eu gosto de falar e gosto de provar na Bíblia. João, ele nem sempre foi essa pessoa de falar de amor, ele nem sempre foi essa pessoa de estar expressando a caridade, de mostrar a benevolência. Não, ele era uma pessoa normal como qualquer outro. E quando ele conheceu Jesus, não foi de imediato, foi ele vivenciando, porque a presença do Senhor Jesus muda o caráter do ser humano. E quando Jesus chamou esses discípulos, então, ele foi moldando Pedro, Pedro foi um pouco mais demorado, mas João, com alguns momentos, ele sentiu essa necessidade de estar dentro dos parâmetros, e então ele resolveu entender que Jesus, ele era a melhor opção. E vocês vão encontrar aqui no livro de Lucas, no capítulo 9, vocês vão encontrar o seguinte: vocês sabiam que João, ele chegou a citar o Elias? Porque quando Jesus foi na aldeia lá dos samaritanos, aqui em Lucas capítulo 9, versículo 54, Jesus foi falou: só prepara lá que eu quero entrar na aldeia dos samaritanos, para que a gente possa evangelizar lá, né? Vocês descobriram alguma coisa diferente aí, não? Nada? Olha a personalidade de João aí. Quando Jesus, ele foi rejeitado, o que João falou para Jesus? Senhor, o Senhor quer que a gente faça, que nós digamos que desça fogo do céu, assim como ele às vezes, e consuma essa gente toda? Ele era o quê? Agitado, e ali não estava tendo amor nenhum. Ele já queria destruir todos, queria exterminar tudo. Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? O Senhor quer que a gente faça igual Elias fez? Peça que desça fogo do céu e me mata esse ordinário que está pedindo o Senhor de entrar aí dentro? Tiago e João, eles disseram: o Senhor quer? Porque ainda não tinha havido a transformação da vida de João. O que Jesus responde para João? E os seus discípulos, Tiago e João, disseram: querem que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu e disse: eles nem sabiam o que estava habitando neles. E olha só mais embaixo que ele diz assim: olha, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então João aqui, ele já estava no espírito de Elias.
Ele já queria acabar com tudo. Pedro, eu creio que também estava na mesma teoria. Porque Pedro é assim, irmão. Eu creio que Pedro já nem pensou em fogo do céu. Ele já pensou logo na espada, entendeu? Eu já meto a espada nesse circuncisão, já mato tudo e fica tudo certo. Porque como é que pode rejeitar, né, o Messias? Então João era assim. A partir daqui, João começou a observar que era preciso agir diferente e ter mais amor. Daí então, Deus começou a trabalhar na vida de João. E agora então, ele começou a mudar a sua teoria. Em vez de ele pedir para descer fogo, ele agora começou a pedir paciência. Agora ele disse: olha, não erreis, amados. Olha a diferença da fala. Quando a presença de Deus, ela chega. Aleluia. Não erreis, amados. Mas se alguém errar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, Filho de Deus. João agora começa a mudar a sua fala. No início, ele queria matar as pessoas. Mas depois, ele começou a ter piedade, porque a presença de Deus preencheu aquele lado obscuro, aquele lado negro que existia dentro de João. E ele começou a sentir a necessidade de amar mais. Quando Deus entra na sua vida, Ele começa a mostrar para você que é necessário amar mais, porque nós precisamos nos amar mais. Às vezes, dentro da nossa casa, nós estamos tumultuando as coisas, nós estamos trazendo guerra para dentro da nossa casa, aceitando a proposta do inimigo, porque falta amor dentro da nossa casa. Às vezes nós tumultuamos a igreja, fazemos as coisas que elas sempre se tornar complicadas, causamos divisão, inimizades por via, porque falta amor. E em vez de nós acalmarmos e dizer: olha, tenha calma, vamos manter o equilíbrio, amados, filhinhos, a gente fala assim: não, se eu fosse você, não dava moleza não, fala mesmo e eu te ajudo, se precisar eu vou junto. É assim que nós fazemos, mas ao contrário disso, a presença de Deus, ela transforma. E por que eu não consigo fazer isso? Porque a presença de Deus não está eminente na sua vida. É simples assim. Porque quando a presença de Deus entrar em você, ela vai te transformar. Aleluia. Observe Pedro, ele continuou durante toda a caminhada de Jesus, irmãos. Imagine, João, com o caminhar, ele mudou, mas Pedro não. Pedro não conseguiu mudar, sabe por quê? Porque a presença de Jesus não entrou dentro da vida de Pedro. Durante todo o tempo, ele só era um amigo, uma pessoa que gostava de Jesus. Ele andou lado a lado com Jesus o tempo todo, mas ele não deixou a presença de Deus mudar ele. Como o Senhor não obriga ninguém, mas a sua presença muda o caráter, a sua presença muda a fé das pessoas, como mudou naquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher estava já sem esperança nenhuma, mas quando Jesus foi passando na sua rua, a presença de Jesus fez com que ela tivesse fé para ser curada. A presença de Deus, ela transforma. Se não está acontecendo nada na sua vida de diferente, é porque você não está com essa presença. Pedro, ele passou, irmãos, imagine que ele poderia ter aproveitado mais dos dias que ele esteve com Jesus, e ele não soube aproveitar os momentos que ele teve mais particular. Ele cortou a orelha do sumo sacerdote, e na outra oportunidade que ele teve mais assim de estar mais próximo de Jesus, ele vai repreender Jesus. O senhor não precisa disso. Que negócio é esse de querer ser que morto e tal, ficar se humilhando? Para com isso. Precisou do Senhor repreender ele, porque ele deu lado para o inimigo, e o inimigo entrou nele.
A presença de Deus, ela muda, mas ela não entra em você à força. O inimigo te pega à força. Faz você aderir às coisas que ele propõe à força. Você não está querendo, mas ele faz você pegar aquilo. Você se embriagar, você fazer tantas coisas. Jesus não. Quando ele chega, ele quer que você sinta. Mas para você sentir, você tem que estar conectado. Porque ele não vai pegar a presença dele e colocar dentro de você a força. Ele é poder. Aleluia, Jesus. Um dia Jesus entrou em uma cidade e a presença dele comoveu alguém, fez com que alguém sentisse um desejo enorme de conhecer melhor quem era ele. A presença de Jesus naquela cidade comoveu aquele homem e ele disse assim: olha, eu preciso conhecer quem é esse Jesus Nazareno. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito, eu quero conhecê-lo. Aleluia. A presença do Senhor, ela muda o seu curso, ela muda o seu estado. E porque a presença do Senhor estava dentro daquela cidade e alcançou a vida daquele homem, Zaqueu, ele procurou um jeitinho sempre, irmãos. Se a presença de Deus está com você, você sempre vai achar um jeitinho para ver Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando você começa a arrumar muita desculpa para não vê-lo, é porque a presença dele não está. Pastor, mas não é assim? Não, é assim, irmãos. Porque quando você está com a presença do Senhor, você vai fazer de tudo. Você não vai olhar que tem multidão, você não vai olhar que tem chuva, você não vai olhar que tem dor, você não vai olhar que tem parente, você não vai olhar que tem amigo, você não vai olhar que tem filho, você vai ver Jesus. Você vai falar: não, eu quero ver Jesus. Aleluia. O que Jesus fez na vida daquele homem? Porque ele sentiu a presença. Irmãos, essa história eu não me canso de repetir. A presença de Jesus estava tão iminente na vida de Zaqueu que ele subiu naquela árvore e falou: vou ficar escondido aqui, ninguém vai me ver. E quando ele passar, eu vou ver direito quem que é ele. Ele queria saber, irmão, assim, a personalidade. Ele queria ver o semblante, ele queria ver como que era a postura de Jesus. E ele nem imaginava que essa presença ia ser tão forte na vida dele, que ele recebeu um convite. Olha só, não é ele que convidou Jesus para entrar na sua casa. Jesus que se convidou. É isso? Hoje ele vai entrar na sua casa. Aleluia. Porque ele estava com a presença do Senhor. Zaqueu, desce e depressa. Porque às vezes nós queremos fazer algo de Deus, mas tem que fazer devagar, do nosso jeito. Não. Deus, ele quer que você desce depressa e faça o que tem de fazer mais depressa. Sim. Aleluia. Porque a presença dele muda as coisas. Outra pessoa que teve a oportunidade de mudar e não mudou porque a presença de Deus, ele não deu esse espaço para entrar, foi Judas, os Iscariotes. O tempo todo, irmão. E ele mirando como que ele ia conseguir lucrar com Jesus. Vocês sabiam disso? O tempo todo ele analisava Jesus. Antes dele receber a proposta, ele caminhava com Jesus, mas pensando assim: olha, como eu posso lucrar mais? Porque ele já estava com a bolsa. Todas as ofertas que vinham para poder ajudar o povo na alimentação, era depositado em Judas, ele era um tipo de tesoureiro. Mas o tempo todo ele estava pensando como ele poderia lucrar mais com Jesus. É como, deixa eu citar para vocês, lembra da febre que teve esse menino, como é que é o nome dele mesmo? Esse menino que chamava de pequeno pastor, o Miguel. Lembra do Miguel? Esse menino, ele foi usado por pastores e igreja, porque viu uma fonte de renda nesse menino. Não é que convidava ele porque ele tinha mensagem, porque ele tinha... Não, a gente sabia, e todos sabiam que ele era uma máquina de copiar a mensagem. Ele copiava as mensagens de outros pastores. Mas ele viu que o povo sentiu, via algo naquele menino, e
e as pessoas queriam vê-lo. O que os pastores fizeram? Vou trazer para a minha igreja porque ele consegue arrancar dinheiro do povo. Aí colocava, eles não tiravam oferta, eles pediam para os pastores tirar a oferta. Para o menino tirar a oferta, porque o menino pedindo, as pessoas iam fazer. Então, eles viram no menino uma forma de ganhar dinheiro. E Judas, o Iscariote, ele viu em Jesus uma forma de ganhar dinheiro. Eu não quero que você pegue só essa parte e fale assim, está vendo só? Por isso que não. Eu estou mostrando para você que existem pessoas oportunistas, por isso a presença de Deus não entra nele, como não entrou na vida de Judas Iscariote. Porque ele era uma pessoa interesseira, ele queria dinheiro. E fazendo assim, ele ficou caçando oportunidades, até que ele achou. Irmãos, imagine você, 30 moedas. Digamos que aquelas 30 moedas naquele dia eram equivalente, irmãos, ao dinheiro de hoje, a uns 10 mil reais. Jesus foi vendido por aproximadamente 10 mil reais. Sabe o que é isso? Pessoas que não sentem Deus. Então elas tiveram a oportunidade, mas elas não quiseram ser mudadas. João, ao contrário disso, ele começou a se aproximar cada vez mais de Jesus e foi mudando o seu comportamento. Ele foi se afastando um pouco dos discípulos agitados e foi chegando mais perto de Jesus, a ponto de que quando Jesus sentava em um lugar para dar as suas palestras, ele encostava no ombro de Jesus e inclinava a sua cabeça ao ombro de Jesus, porque João estava completamente tomado pela presença de Jesus. Ele mudou completamente. Agora ele não queria ser mais igual aos outros. Ele queria sentir aquela coisa que comovia, porque a presença de Deus era muito. Não é que agora as suas mensagens mudou de curso. Quando ele se referia às pessoas, agora ele dizia: filhinhos, amai uns aos outros. Aleluia. As suas mensagens tinham esses temas. O Senhor é luz, o Senhor é amor, Deus é caridade. Ele nunca mais deixou essa linha de pensamento de amor. Agora ele passou a transbordar amor mesmo quando ele foi perseguido. Ele agora mostrava que amar era a melhor coisa a ser feita. Por que hoje tem muitos casais? Por que tem muitas famílias hoje se desfilhando? Por que tem muitas igrejas dividindo, rachando, né? Pessoas saindo das igrejas e fundando outras igrejas? Por que tem muitas pessoas desistindo de servir a Jesus? Porque elas estão se acabando em ódio, falta de amor, em brigas, em intrigas. Deixaram de viver o amor, porque elas querem medir a força que elas têm. João aqui nesse texto, ele queria medir assim, olha, não. Eu vou explicar para você por que João fez isso aqui. O senhor quer que a gente faça igual Elias fez? Que a gente... Volta lá de novo o texto, filho. 54 do capítulo 9. Você sabe por que ele disse isso? Vocês têm ideia? Por que ele teve essa ousadia de falar: Senhor, queres que digamos? Olha só, ele não disse: quer que a gente ore a Deus e quer fogo? Não. Ele disse assim: olha, quer que digamos que desça fogo do céu e consuma eles, como Elias também fez? Ele disse: o senhor quer que nós ore ao Deus do céu e caia fogo? Não. O senhor quer que nós digamos. Você sabe por que ele disse isso? Qual foi o texto que nós lemos? Não foi Marcos? E para que Jesus chamou os discípulos? Lá que ele disse, lá em Marcos? Poder, não é isso? Deu poder.
poder, então, ele pensou assim, olha, a gente agora, nós agora não vai pode. Agora nós temos poder. E se nós temos poder, a gente acaba com tudo. Se Pedro era na espada, ele já era no poder que Deus tinha dado. E os dois incentivados, sabe por quê, irmãos? Porque nunca a pessoa, ele começa sozinho. Ele começa sozinho no começo, até ele vender a ideia para outro. Quando ele vende a ideia dele para outro, o outro aceita, então já não é mais um, é dois. Aí é os dois que vai mostrar assim, ó. Vou mostrar que a gente não é, a gente não engole qualquer coisa não. E aí a coisa começa a feder. Começa a sair fora dos parâmetros. E a presença de Jesus, que já não estava tão iminente, agora se afasta de vez. E você agora começa a fazer coisas que, em vez de agregar, começa a destruir. É por isso que nós vemos tantas pessoas que hoje você vai falar com eles, eu não quero saber de igreja. Não me venha falar de igreja. É por isso que você vê tantas pessoas hoje desanimadas, querendo ficar longe daquilo que era para estar perto. Mas, para finalizar, meu irmão, eu quero dizer para vocês que a transformação na vida de João foi tão grande que ele se expressou dizendo assim, olha, amai a Deus assim como você ama o seu irmão. Amai o seu irmão como você mesmo. Mas isso ele falou dele mesmo? Não, ele ouviu Jesus dizendo isso. Então ele trouxe para a sua vida. E ele começou agora a ensinar isso. Amemos uns aos outros, filhinhos. Porque quem não ama o seu irmão, então, olha só, irmão, como que ele foi longe, como que ele entendeu direitinho o propósito. Porque quem não ama o seu irmão, não ama Deus. Se você não ama seu irmão, você não ama a Deus, você é mentiroso. E o amor do Pai não está nele. É isso? João escreveu 7 livros. 1º, 2º, 3º João, Apocalipse. Escreveu também o Evangelho de João. E as suas ministrações foi tão bela que mudou a forma de muitas pessoas de pensar. E muitas pessoas começaram a amar e a sentir a presença do Senhor, porque elas entenderam que aquilo que vence barreiras chama-se amor. Aquilo que nos conecta a Deus chama-se amor. E sem amor eu não consigo vencer nenhuma barreira e nem tampouco sentir a presença de Deus. Vamos aplaudir Jesus, queridos. A partir de agora, estamos dando início à ministração da ceia. 1 Coríntios